Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, direto aqui do Hotel da Concentração do Internacional em Florianópolis, Santa Catarina, onde o Inter tem uma decisão amanhã pela Copa do Brasil. O Internacional jogando pelo empate para chegar às oitavas de final da competição. A gente vai falar sobre o jogo de amanhã. A chegada do Inter foi bastante tietada. Muitos jogadores atenderam a torcida aqui em Florianópolis e em Santa Catarina. A gente vai falar sobre o time do Inter, porque jogadores podem ser poupados pelo técnico Roger Machado para essa partida. A gente também vai falar sobre a situação do goleiro Antony, que tem uma lesão e está jogando no sacrifício. Será que ele vai seguir o mesmo caminho do goleiro titular uruguaio Sérgio Rocher? Qual que é a preocupação do Internacional? A gente vai falar sobre isso, a nova camiseta do Internacional que foi lançada nesta quarta-feira e também as propostas, no plural, da Major League Soccer por Alan Patrick. O seu empresário está aqui na concentração do Internacional em Santa Catarina e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e ativo. Ativa você na Ativa Sempre, não perde tempo para não dar vexame na hora H. Tem o Ativo Fem para as mulheres também, vai de ativo. O meu link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Garante o teu com descontinho aqui, garantido pelo canal Lucas Dias Repórter, tá certo? Bom, gente, eu tô aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na concentração do Internacional, que chegou aqui no final da tarde desta quarta-feira e tem um jogo importante amanhã contra o Maracanã, time de quarta divisão do Ceará, em que o Inter teve dificuldades na ida jogando em casa lá no Beira-Rio em Porto Alegre, venceu só por 1-0, se esperava uma atuação e um resultado melhor, e amanhã tem a decisão no Orlando Scarpelli. Para quem não está ciente ainda, o Maracanã vendeu o seu mando de campo, jogaria no Presidente Vargas em Fortaleza. O time é do interior do Ceará, né, de Maracanaú, mas vendeu esse mando, jogaria no Presidente Vargas, que já não é o seu estádio, acabou vendendo o mando aqui para Florianópolis, para Santa Catarina, no Orlando Scarpelli. O torcedor do Inter vai lotar o estádio, inclusive toda a carga de ingressos foi destinada à torcida do Internacional. E o Colorado, que chegou aqui no final da tarde, treinou no final da manhã no CT Parque Gigante com portões fechados, e a delegação veio aqui para Florianópolis com algumas novidades importantes nesse time e também na lista de relacionados, tá? A principal novidade é a presença do garoto Raikkonen e também o Fernando voltando a ser relacionado. Fernando, que foi poupado contra o Mirassol, e o Raikkonen, garoto que inclusive contra o Maracanã entrou muito bem, fez um gol que foi anulado no jogo do Beira-Rio, não tinha sido relacionado para os últimos jogos e volta a aparecer na lista de Roger Machado, tá? 23 jogadores estão com o grupo, estão compondo a delegação aqui em Santa Catarina, chegaram atendendo o torcedor do Inter que estava, cerca de 20, 25 torcedores aguardavam a delegação aqui na concentração colorada, bem na beira-mar aqui, bem movimentada na frente da praia em Florianópolis. E os relacionados são os goleiros Antony e Ivan, os zagueiros Juninho, Rogel, Vitão e Vitor Gabriel, os laterais Brian Aguirre, Bernabei e Ramon, os volantes Bruno Henrique, Diego Rosa, Fernando, Ronaldo e Thiago Maia, os meias Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, também voltando a ser relacionado, Gustavo Prado e Oscar Romero, e os atacantes Luca, o garoto Raikkonen, Ricardo Matias e Wesley, os 23 jogadores do Inter relacionados para esse jogo de amanhã contra o Maracanã no Orlando Scarpelli. Lembrando, o Inter joga pelo empate para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Roger Machado tem duas novidades no time que deve começar. A primeira delas, tá? Ele deve desfazer o sistema de 3 volantes. Aí a gente vai saber só a partir da coletiva do Roger se ele está abdicando para o jogo de amanhã ou se ele está abdicando de fato, em definitivo, desse sistema com 3 volantes. Mas uma coisa é certa, para amanhã não deve ter Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia jogando juntos. E a tendência é que o Thiago Maia vá para o banco e o Bruno Henrique seja o titular na partida. O provável Inter tem Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a dupla de zaga. E aí a primeira dúvida, por quê? Existe a possibilidade do Roger poupar alguns jogadores, começando no banco. Bernabei ou Ramon, Fernando,
Bruno Henrique ou Thiago Maia, Alan Patrick centralizado, Wesley de um lado, do outro a outra dúvida, Prado ou Bruno Tabata, e o Ricardo Matias no comando de ataque. 7 horas da noite amanhã aqui em Florianópolis, Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, o Inter entra em campo para encarar a equipe então do Maracanã, jogando pelo empate para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Eu quero falar agora sobre a situação do goleiro Antony, tá? Porque uma informação que foi divulgada ontem à noite pelo Wagner Martins em GZH e que a gente confirmou ao longo da tarde desta quarta-feira é de que o Antony está jogando e deve seguir jogando no sacrifício. Explico. O goleiro do Internacional realizou um exame de imagem na última segunda-feira, tá? E que foi constatada uma lesão na região da costela. Essa lesão ela veio de um treinamento que foi realizado na sexta-feira passada, ou seja, antes do jogo contra o Mirassol, o empate 1-1 no domingo à noite no estádio Beira-Rio. Ele já jogou com essa lesão na costela no domingo, fez o exame de imagem depois do jogo, na segunda-feira, e a tendência é que ele seja titular amanhã e siga sendo titular até a parada para o Super Mundial. O grande ponto é que o Antony não está sentindo essa lesão de uma forma mais grave, não é algo prejudicial, pelo menos por enquanto, para o Antony estar em campo vestindo a camiseta do Inter. Mas, claro, gera uma preocupação. O último jogador do Inter que teve um problema na costela foi o Rocher. E vocês lembram, ele não jogou um campeonato gaúcho inteiro se recuperando desse problema na costela na temporada passada, em 2024, tá? E se a gente for considerar as reservas do Antony, tem muita gente que já questiona a titularidade do Antony, pede o retorno o quanto antes do Rocher, ele que está se recuperando de uma fratura no quarto metacarpo, uma lesão na mão, sofrida na estreia do Inter no Brasileirão contra o Flamengo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Muita gente já pede o retorno do Rocher porque não confia no Antony. Eu não sou tão 880 assim em relação ao goleiro do Internacional, mas se tu vai considerar as reservas do Antony, é o Ivan, que só tem um jogo com a camisa do Inter, que foi a estreia dele no ano passado, no Gauchão, em que ele tem uma lesão no joelho, voltou no final do ano e desde então não jogou com a camisa do Inter. E o outro é o garoto Cauã Jesus, que nem relacionado aqui está, por exemplo, em Florianópolis. Então o Inter está muito atento a essa situação do goleiro Antony. Pera, minha rapaziada, antes de tu seguir com o vídeo, não esquece, te inscreve no canal, é de graça, é só rolar a telinha pra baixo, apertar no botãozinho e inscrever-se. Estamos chegando aos 89 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então te inscreve, deixa o like nesse vídeo pra recomendar pra mais e mais colorados e coloradas e ativa o sininho das notificações que tu sempre vai receber primeiro no teu celular quando tiver vídeo novo aqui no canal. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e fiquem aí com o vídeo. A outra situação que eu quero falar tem a ver com a informação que a gente trouxe ontem à noite do interesse do futebol dos Estados Unidos, da Major League Soccer, pelo Alan Patrick, meia de 34 anos, capitão, camisa 10 do Internacional. Por quê? Existem dois clubes interessados no Alan Patrick. O FC Dallas, dos Estados Unidos, e o Chicago Fire, também, obviamente, dos Estados Unidos. E o que está ligado a tudo isso que a gente tem falado sobre esse interesse e agora revelando esses dois clubes, o Chicago Fire e o FC Dallas dos Estados Unidos pelo Alan Patrick? A presença do seu empresário aqui na concentração do Inter, André Curi, tá? Que chegou uma hora mais ou menos depois que o Inter estava aqui. Pelo que sabemos, o empresário, que é um dos principais empresários do futebol brasileiro e do principal jogador do Inter, ele não está hospedado no mesmo hotel aqui que serve de concentração para o Inter, ele está em outro hotel em Florianópolis e veio aqui visitar o Alan Patrick e conversar com o meia do Internacional. O que eu posso trazer para vocês? Existe esse interesse do Chicago Fire e do FC Dallas no Alan Patrick há bastante tempo. Um deles fez proposta no início do ano, o Chicago Fire, uma proposta de 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais, que foi prontamente recusada pelo presidente Alessandro Barcelos, até porque o Inter tem 60% do passe do Alan Patrick e não venderia por 5 milhões para receber menos da metade, um pouco mais da metade, aliás, desse valor. O Inter quer um valor, se tiver que negociar o Alan Patrick, maior do que isso, pelo que eu ouvi nos bastidores do Colorado. Só que tem um ponto importante, que é uma informação que eu trouxe ontem para vocês e que me foi confirmada, que é, o Alan Patrick vê com bons olhos uma possibilidade de ida para os Estados Unidos. Claro, a prioridade do Inter e a prioridade dele é ficar. É ficar, conquistar títulos, tudo isso. A história dele é muito bonita com o Inter, tudo certo. Agora, há um entendimento de que um jogador de 34 anos, nessa rotina louca que é o futebol brasileiro, de um jogo a cada 3 dias, jogar quarta, domingo, suportar é complicado. E ele já suporta, mas a gente sabe que ele não tem as condições físicas de um garoto de 20, 21 anos, tá?
Então é visto com bons olhos o projeto de quem sabe morar nos Estados Unidos, jogar numa liga que tu joga uma vez por semana, ganhando mais, é claro, do que tu ganha no futebol brasileiro. Isso não é visto com maus olhos pelo staff do Alan Patrick e também pelo jogador. Lembrando, um ponto importante, existem conversas para a renovação do Alan Patrick desde a virada do ano. O Alan Patrick renovou em janeiro do ano passado, janeiro de 24, um contrato até 2026, dezembro de 26, com possibilidade de renovação automática. Mas, ainda assim, a ideia dele do staff é renovar o quanto antes, mesmo que renovar antes de atingir, porque é uma questão ali de meta, tu bate tantos jogos, tu renova automaticamente. O Inter está conversando, está demorando um pouco mais do que esperava o Alan Patrick e o staff, mas eles querem renovar o quanto antes esse vínculo com o Inter, lembrando que a grande informação da semana é que o Alan Patrick está na pré-lista do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Olha só, rapaziada, teve um corte no meu áudio e faltou uma parte muito importante desse vídeo, tá? A informação que foi trazida hoje pelo GE de que o Inter tem um pré-contrato acertado com o lateral direito paraguaio de 31 anos, Alan Benítez, do Cerro Porteño. Tá? O jogador está com vínculo terminando no Cerro no meio dessa temporada, vai ficar livre no mercado a partir do mês de julho e teria um acerto encaminhado já de pré-contrato com o Internacional para chegar de graça, tá? Pelo que a gente conversou com alguns dirigentes do Inter, o Inter nega que tem um pré-contrato assinado com esse jogador, mas não descarta o interesse em Alan Benítez. Eu tinha falado no vídeo da tarde, para quem viu, que o Inter está buscando sim um lateral direito nesta janela de transferências, e esse lateral direito sim pode ser o Alan Benítez, nome que já tinha sido ventilado no Inter lá no início do ano. Sim, é então um jogador que interessa ao Internacional, que muito possivelmente vai se confirmar essa negociação. A questão é se tem esse pré-contrato acertado ou não, que pelo menos pelo que a gente ouve dos dirigentes do Inter, o Inter nega um pré-contrato assinado com Alan Benítez, mas não nega o interesse no lateral direito de 31 anos, paraguaio, que está no Cerro Porteño, um jogador experiente, já passou por Major League Soccer, já jogou no exterior e é um jogador que já é pauta no Inter desde o início desse ano. E para fechar, vamos falar da camisa nova do Inter, belíssima camisa do Inter, número 2, camisa toda branca, ainda em homenagem, como é a número 1, ao primeiro título brasileiro do Inter em 1975, teve como garoto propaganda aí Vitão, Bernabei, o Cláudio Duarte, Claudião, grande Cláudio Duarte, que estava no título do Inter em 75, um grande jogador que passou aí pela história do Inter, com títulos também, e é uma grande figura também do futebol gaúcho, foi treinador depois, comentarista, enfim, e é uma camiseta muito bonita que já está sendo vendida no site do Inter, no site da Adidas, nas lojas do Internacional e também nas lojas da Adidas. Deixa tua opinião sobre a nova camisa do Inter aqui nos comentários, tá? E não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.